Boa noite, telespectadores da Conecta Mais Web TV. Com satisfação que a gente inicia mais um Resenha FC hoje para bater mais um papo sobre futsal, sobre Campeonato de Verão do União. Chamaco voltando, né? Ficou muita coisa para a gente conversar. Hoje também tem o Guilherme Zanata, que é lá de Guaporé. Hoje participa do Campeonato de Verão do União, técnico do Resenha, mas tem uma vida também voltada para o esporte. Tranquilo e prazer em tê-lo por aqui. Prazer todo meu também. Uma satisfação estar aqui, Eduardo, Chamaco. E realmente, né? Iniciei minha trajetória no futsal com 4 anos de idade, né? Na Agremiação Guaporense de Esportes, a AGE, como atleta, né? Por onde me estendi praticamente até os 21 anos, jogando profissionalmente até 2011, Série Prata. E depois aí, 2012... entrei na faculdade de Educação Física, né? Sou formado, me formei em 2016 e em 2016 já tive a primeira experiência do outro lado, ou seja, na comissão técnica como preparador físico da AGE, né? Algumas situações como treinadores também regionais e tudo mais, e 2018 voltando, né, na Agremiação Guaporense de Esportes como preparador físico. Então vai ter muita história para contar. Vamos lá. Chamaco, prazer em tê-lo por aqui. Tudo tranquilo? Tudo bem, Eduardo. Boa noite, Zanata também. Boa noite. É um prazer voltar aqui e tentar colaborar, né? Falar um pouco sobre o futebol, sobre o que a gente viveu, né? Nesses anos que a gente teve. Hoje vai ser interessante isso, que eu gosto, Zanata. Você vai poder perceber da gente conversar e a gente já está aqui para resenha mesmo, mas hoje nós vamos ter dois momentos históricos do futsal. Você viveu um, você viveu o outro e a gente vai estar podendo colocar isso, mas e também falar do Campeonato do União. E falando em Campeonato do União, eu queria agradecer, em nome aqui da Conecta, do programa Resenha, toda a direção do União que está possibilitando que a Conecta TV acompanhe os jogos lá do União. Então, muito que provável, a gente vai estar podendo acompanhar o Resenha contra o Manchester, né? E vai estar lá, com certeza, o ginásio lotado. Mas então, agradecer mais uma vez toda a direção do União Acadêmica para poder proporcionar isso para todos. Agora, falando um pouco do futsal de Guaporé, que você falava, e uma coisa interessante que me chamava, Zanata, que você contou um pouco aí, vai poder estar falando da sua trajetória aí, um jovem, mas o que te levou a parar de jogar, cara? Tu é um piá? Então, na verdade, isso foi literalmente a parte dos estudos, né? Eu sempre fui envolvido no esporte em Guaporé, região, e sempre me motivou. Né? Eu sempre treinei praticamente aí 6 vezes na semana e no 7º eu jogava. Né? Então, Fominha. Fominha, exato. Isso aí. Desde criança essa motivação, né? E parar de jogar foram 2 situações. Foram escolhas e também situações da vida. Ou seja, a faculdade, né, por questões de tempo. Eu sempre estudei, fazia todas as cadeiras de segunda a sábado, então ou tu optava por uma coisa ou por outra. Né? Continuei jogando campeonatos amadores até 2015, onde aí tive um problema de quadril, né, desgaste de cartilagem e tudo mais, e aí eu uni o útil ao agradável. Juntou, né? Juntei. Como eu estava terminando de me formar e gostava de esporte, eu falei, cara, eu não posso sair desse lugar. Alguma coisa eu vou ter que fazer. Aí eu optei, né, por começar a estudar e estudar o futsal. Eu gosto muito disso, né? Mas também depois a gente pode também abranger esse assunto que eu acho bem interessante, mas não somente estudar, né? Como praticar, né? Acredito que são 2 coisas que elas têm que andar juntas. Quando é que começou, quando é que entrou o futsal na tua vida, cara? Muito tempo a gente vê. Às vezes eu acho que em 86, 87, com 15 anos eu já estava jogando profissional. Jogava no Galera. Comecei no Galera, né? Que ainda quando a gente jogava no União. Joguei com vários. Você chegou a vir para cá quando surgiu, guri ainda, né? Mas veio atuar por uma equipe do Bassano quando iniciou para depois, ou já daqui a pouco te viram lá e você já veio direto pro Galera? Eu já vim direto pro Galera. Sempre joguei aqui. Acho que dividi essas temporadas que eu joguei no Galera
Joguei na AGE em Guaporé lá, eu fiquei campeão estadual e jogava no Cerca em Casca. Sempre joguei e trabalhei, né, Tibira? Sempre, né, nunca quis, podia ter oportunidade até de ter saído, né, ter jogado em outros times, mas sempre procurei trabalhar, trabalhava durante o dia, né, me formei em administração, né, na UX. E agora estou Você trabalhando... teve uma situação parecida que acredito que jogou e também teve essa escolha profissional, foi, enfim, se aperfeiçoar, mas conciliava também o futsal com o trabalho que era o Roney, que era o goleiro, que também, como você, também poderia ter jogado em grandes clubes naquela época. Na nossa época de galera aí, Tibira, praticamente quem tinha de Nova Prata era eu e o Roney, quando começamos. E a grande maioria tinha mais uns daqui, mas de piá era eu e ele. Né? Vinha o pessoal de fora, sempre foi, né, incrementado para, né, na época do Cal, do Julinho, né, esse pessoal lá em 86, 87, né? E a gente sempre procurou, né, trabalhar e jogar, e hoje a gente, né, vem trabalhando com escolinhas, né, em 2, 3 municípios, Guabiju, Nova Bassano, aqui no União, e fazendo o que a gente gosta, né, Tibira? Eu sempre gostei do futebol, sempre tive, né, relação com o futsal, então a gente vem tentando passar para essas crianças aí, né, não só, né, ensinando a jogar futebol, mas, né, eu acho que nós, além da educação dos pais, nós temos que ser a segunda casa deles, né, tentar mostrar. E o esporte tem um papel importantíssimo nisso, né? Pena que daqui a pouco poderia também ser um pouco mais valorizado, olhado com os outros olhos, mas cada um, a gente que trabalha no meio, a gente tem que buscar sempre fazer o nosso melhor. Agora, época dele lá em década de 90, né, cara? Hoje nós estamos em 2019. Perfeito. A quadra daqui a pouco não mudou, alterou alguma coisa lá do colégio, né? A gente jogou lá no tempo do juvenil do galera também, mas a estrutura é praticamente a mesma, mas a evolução, como é que você vê, principalmente o futsal, né? Com uma praça como o Guaporé, não tem a condição de ter um ginásio 40x20, né? Mas Exato. como é que você viu essa mudança toda, que ela daqui a pouco também culmina, principalmente numa questão da preparação física do atleta? Certo. Realmente aí até eu tive a oportunidade, né, de trabalhar como preparador físico da AGE por 2 anos e realmente a questão de quadra, tudo mais, por exemplo, hoje a AGE ela joga a Série Prata, né? A gente fez a semifinal, né, do jogo de acesso em 2018, né? Por exemplo, faltou muito pouco para chegar. Faltou muito pouco. Se nós tivéssemos subido, por exemplo, nós teríamos que jogar em outra cidade. Por quê? Porque antigamente era permitido, né, quadras com dimensões menores. Hoje não. A Série Ouro, se não falha a memória, tem que ser 36 metros, né, de comprimento. Então, Guaporé, por exemplo, o ginásio Scalabrini, se não falha a memória, tem 30, 31. Né? Então, são coisas que a gente está torcendo, né? Até agora surgiu uma nova possibilidade aí de ginásio em Guaporé e, na verdade, isso, independente de quem esteja no poder, o povo, as crianças, os jovens, adultos, senhores necessitam e têm essa urgência, né? Por Guaporé também ser uma referência estadual. Zanata, eu vou te falar uma questão da gente fala do trabalho e trabalho também na questão do meio de comunicação do esporte. E Veranópolis, que ontem teve um grande jogo, né? Um jogo bacana, mobilizou toda a cidade, toda a região, acho que todos de parabéns, né? Toda a comunidade de Veranópolis, do esforço que a gente sabe que é você ter numa cidade como Veranópolis, um time na primeira divisão, mas Veranópolis construiu um ginásio, Zanata. Eu lembro como se fosse hoje, foi um sul-americano sub-20, cobertura do Sport TV, e eu pela emissora Maravilha. que trabalha em Veranópolis, fez a cobertura, mas diante disso, que lógico que você já tem o contato, se tinha a montagem de uma equipe. O Jamie Walker, que você conhece muito bem, e o Zanata já deve ter ouvido falar, ele veio para montar uma equipe que foi disputar a Série Prata, mas trouxe jogadores até do exterior. Tentou por 2 anos, por quê? Tinha a própria empresa de artigos esportivos, né, que patrocina o Veranópolis e tinha sua sede, tem a sua sede em Veranópolis, e o quê? O projeto era Série Ouro e justamente Liga Nacional, que daqui a pouco você dentro de um planejamento, você daqui a pouco vai ter que ousar e tentar buscar esse objetivo. Mas aí, além de você ter a estrutura de equipe,
que você sabe muito bem, que você convive e trabalha, você vai ter que ter a estrutura, a praça esportiva também, né? Que Exato, são com vários certeza. pré-requisitos. E hoje em dia é importantíssimo, né? Você já sai na frente, você tendo uma estrutura física. Concordo plenamente. Nós temos problema aqui, né? E Guaporé, assim, carece, tomara, né, que o quanto antes aí é uma praça muito respeitada em todo o estado, né? E também faço uma ressalva, até respondendo a pergunta anterior, antigamente, o Tiago pode me corrigir também, mas principalmente final de anos 90, isso porque eu acompanhava a AGE, por mais ser pequeno, mas estava no ginásio e tudo, se dava também uma estrutura para que os atletas pudessem viver disso. Hoje não, hoje esses 2 anos, por exemplo, que eu fiquei na AGE, a maioria, 70% do time trabalha durante o dia e de noite treina, das 9 às 11. Literalmente o que se fala que o futsal é um esporte amador, mas você fala, são pessoas que tiveram a oportunidade, que daqui a pouco iniciaram lá, depois a gente vai poder estar falando também, mas da base da equipe até se tornarem jogadores da equipe principal. Exato, porque na verdade por exemplo, acontecia muitas vezes, tu tem pessoas que trabalham de pé durante o dia, correria, e aí para treinar de noite tu tem que ter uma adaptação muito grande, né? E a gente tem que cuidar para não dar o excesso, né? Isso falando até como preparador, né? Até porque é uma coisa que realmente carece, né? Em todo o estado, acredito, todo o Brasil, né? Praticamente, porque tirando a Liga Nacional aí, o nosso esporte aí, ele voltou a respirar. Eu vou te dizer assim, hoje, semana passada eu vi aí a Série Bronze, está com quase 40 equipes, né? Então voltou a respirar, mas ainda carece, né, de uma estrutura que os atletas possam, né, viver disso, né? Uma organização também, uma gestão boa que é muito importante. O chamado que você pegou em determinado momento da sua trajetória, da sua carreira, momentos como esse que o Zanata fala, daqui a pouco de até treinar 1 ou 2 vezes por semana, se juntar no sábado e ir para o jogo, como também participou de equipes que treinavam, que a maioria vivia apenas do esporte. Você também pegou os dois, né? No meu caso, Eduardo, eu saía duas ou 3 vezes por semana, saía de Bassano e ia a Guaporé treinar. Olha ali. Tá? Ia lá, treinava. A parte física até naquela época, uma parte fiquei com o Fernando Castoldi, né? Que ele era a parte Trabalhei física, com ele em 2016, o cara é fantástico. muito bom. E eu também, sempre, né, Tibira, treinava e jogava final de semana. Lá em Guaporé também, o pessoal vinha vieram do Nordeste, né? Que uns ficavam aí na época, né? Muitos estão residindo ainda. Isso, né? veio o Lindenberg, tinha, né? O pessoal tá ainda lá. Um fato para falar disso, por incrível que pareça, aí a gente gosta disso e daqui a pouco tá por aí como a gente se encontrou, e falando de um fato, mas um fato triste lá de Guaporé. Eu vou pro jogo naquele que acabou falecendo, o Messinho no jogo, que o Messinho também veio nessa leva, tinha o próprio... Foi o último ano. O Weber, que treinou Exato. por aqui também. Porque a gente... Tu pode cobrir aquele jogo... Não, o Messinho eu fui para assistir o jogo. Cara. Isso. Foi, na verdade, por isso que eu falei anteriormente, foi o último ano que eu joguei profissionalmente, foi em 2011, né? Então, eu estava naquele jogo, foi uma situação muito triste, né? Cara, foi algo que ninguém esperava, né? Então, e o Messinho uma lenda, né, cara? Um atleta cara, excepcional, né? Quem jogou, eu não pude acompanhar tanto, até por ser pequeno, né? Mas do que falavam dele, um cara tremendo. Papo tá bom, se segura, não sai daí que a gente volta já com mais Resenha FC. Adilnet Telecom. Soluções em internet. Banda larga de altíssima velocidade, ampla rede de fibra ótica com comunicação 100% digital. Soluções em telefonia fixa.
para sua empresa ou residência. Redução de custo e serviços que atendem à necessidade de todos os clientes. Soluções em data center. Segurança e infraestrutura física para hospedagem de sites e equipamentos de TI. Adilnet Telecom. A loja Bedim, localizada no centro de Nova Bassano, possui mais de 32 anos de experiência. Com uma gama enorme de produtos, a loja Bedim é renomada na região pela venda de confecções, calçados e roupas íntimas, adulto e infantil, feminino e masculino, cama, mesa e banho, artigos esportivos, de viagem, perfumaria e muito mais. A loja Bedim conta com um atendimento qualificado, preço justo e um ambiente amplo e agradável, feito especialmente para você. Bedim, desde 1986, a loja para toda a família. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. Zeppelin Rock Bar possui um estilo próprio onde o elemento principal é o rock and roll. O bar oferece bebidas de qualidade, chopp artesanal e drinks especiais, além das deliciosas e tradicionais pizzas do Beppe. Muito mais que um lugar para sentar e beber. O Zeppelin Rock Bar é um espaço para o seu happy hour com a família e amigos. Todas as sextas com música ao vivo. Zeppelin Rock Bar, Soal em Veranópolis. Estamos de volta aqui da Barbearia Resenha, com Resenha FC, hoje com o Zanata e também com o Chamaco nesse papo legal sobre o futsal. Agora o futsal, ele está mudando as regras mais uma vez, né, Zanata? Mas eu acredito que ainda não foram homologadas, né? Que se tem algumas mudanças daqui a pouco para possibilitar, mas isso eu acredito que mais num futsal... Vamos colocar, até para não colocar o termo né, do comparativo, mas isso mais para uma liga nacional, Exato, um tipo de competição onde você tenha também, ela vai ficar, ela foi projetada, eu acredito, né? Porque você pegar uma quadra lá do 30 com... na verdade, ou o próprio União aqui, né? Essas novas regras, elas estão causando muita polêmica até, né? Porque uma delas é a volta do lateral com a mão. Aí eu vou colocar uma situação, tu imagina, já adiantando o assunto aqui do campeonato de verão, uma quadra que tem 28 metros, 29. Condição, né? Isso que Cara, eu digo. Eu particularmente, principalmente essa regra do lateral, eu não concordo, porque é uma coisa que vai... Eu peguei essa fase aí do pois lateral com a mão. Pode falar melhor. Joguei, mas era muito... Tu jogou até com o gol dentro da área, mano. E era muito gol de cabeça, cara. Exato. Era muito gol de cabeça, lateral comparado com a mão, meu Deus. Era muito fácil e, né? Muitos e gols aquela também bolinha saiu, pequena, né? Que era uma, né? Então, sei lá, cara, eu também não gostaria que voltasse isso, né, cara? Porque a gente vai trocando, o cara vai se acostumando com um tipo do jogo e aí daqui a pouco tem que mudar tudo, né? Tem no goleiro linha, né? A mudança também, na questão da passagem da bola, não jogar direto, enfim. Vamos aguardar para ver, mas a gente falava da preparação que você trabalhou numa equipe de Série Prata, que a gente fala que é... alto nível, né? Como é que você cobra do cara? E como é que na maioria dos atletas
que na verdade são atletas amadores. Exato, né, Zanata? exatamente. Mas eles conseguem entender da importância que eles vão precisar do corpo deles lá para o sábado, de daqui a Sim. pouco se regrar na alimentação, enfim, em tudo isso, porque daqui a pouco você não tem tanto a possibilidade de uma Exato. preparação adequada. Na verdade, Eduardo, é muito boa a tua pergunta. E o jeito que o futsal está hoje, dinâmico, né, intenso, muitas vezes, nesses 2 anos que eu estive aí, era muito trabalho na prática, mas também muita conversa. Porque isso é fundamental, porque no momento que tu tem o atleta, tu treina 3 turnos na semana, né? Mais academia, quando você consegue gerir, né, você tem que orientar o atleta. Se vai fazer ou não, é uma opção do atleta. Mas você tem que dosar também muito as cargas de trabalho. Porque, como já falamos no primeiro bloco, às vezes o jogo ele é muito dinâmico, ele é muito intenso. E como o atleta não vive só disso, principalmente série prata e bronze, né, você acaba tendo que fazer um planejamento onde se encontra, às vezes, muito mais a folga, né, um trabalho mais intenso. Particularmente, eu prefiro uma coisa mais intensa do que uma coisa mais de volume. Não adianta eu ficar 2 horas com o cara não vai render. Eu prefiro trabalhar 45 minutos. O dia todo, né? Como Exatamente. você não sabe o que ele passou durante o dia agora. Daqui a pouco força um pouco mais, daí dá distensão, né? Exato, Então o cara exato. fica 2 meses na... Como é que você está vendo hoje, e acompanhando, e é técnico de uma equipe, que depois no próximo bloco a gente vai estar falando do confronto de vocês, mas e o nível, se fala muito do nível do jogador de futebol de campo agora, e o nível do jogador de futsal, o que tu me diz de um comparativo aí de 20 anos atrás, 30? A minha percepção, Tibeira, que na época tinha mais atletas habilidosos, tá? Pessoal que, né? Hoje, a intensidade, né? Hoje o futsal, hoje é 70% ou mais é preparação física, né? Então, tu não vê, né, mais gente, né? Tem, o cara que desequilibra, tem, mas é cada vez menos, na minha opinião, né? Sim. Porque hoje a marcação né? Tu dominou a bola, o cara já está, né? Exatamente. Então, a intensidade, a preparação física hoje é 70%, 80%, né? É o que definiu a Série Prata, ou daqui a pouco... Porque você também, se você tem um problema na preparação física, consequentemente você vai ter, eu diria que ele precisa até de mais trabalho para você botar na mente do jogador a fórmula e a ideia de que vai se fazer, de como vai se jogar. Exatamente. Até complementando, pegando o gancho do Chamaco, eu creio que sim, na verdade, hoje em dia, como o futsal ele é muito dinâmico, a marcação, se nós pegarmos de 10 anos para cá, ela evoluiu de uma maneira gigante. E aí o que acontece? Aí possibilita menos o drible e possibilita uma coisa mais tática para você conseguir chegar no gol. Essa é a minha visão, né? Eu acredito que talvez, Chamaco, até tenhamos ainda jogadores habilidosos, mas devido a essa forte marcação, digamos, essa forte pressão, você acaba preferindo como técnico um sistema, uma coisa mais trabalhada, mais trabalhosa. Isso também, não, de certa forma, não pode ser um pretexto para você jogar de forma mecânica também, porque você tem o habilidoso que daqui a pouco ele não tem um entendimento tático, mas ele daqui a pouco, numa jogada de habilidade, ele resolve a parada. É por isso que é um assunto maravilhoso esse, né? Se a gente pegar hoje, tem muita gente nova que olha lá para o pessoal lá atrás, não presta. E tem muita gente, digamos, um pouco mais antiga que vai olhar para quem está iniciando agora, não, isso não cabe para mim. E eu, Guilherme, vejo de uma outra forma. Eu vejo que tem que andar em conjunto. Tu não pode perder aquela prática que tinha, aquele, sabe, como o Chamaco falou, aquele drible, mas também você já tem que se alinhar hoje, você já tem que estudar o futsal para saber o que está acontecendo. Porque eu não vejo somente dentro de quadra, fora de quadra também. As pessoas, hoje, tu pegar um atleta 20 anos atrás, pegar um atleta hoje é diferente. Você lidar, você gerir o cara. Então, eu acredito que tu tem que pegar essa mescla da experiência, vamos usar essa palavra, né? E a juventude de hoje, para elas andarem juntas. Eu acho que a prática é muito importante. Tem que praticar, né? Não tem outro caminho. Agora, nessa relação toda, falando especificamente lá de Guaporé, que teve um passo da primeira divisão, se teria estrutura com o que se tem
se tivesse conseguido o êxito de jogar uma Série Ouro, ou ia ter que fazer um novo planejamento, uma nova situação, Sim. ia surgir numa questão de estrutura? Na verdade, até essas duas equipes que subiram, a MF e Passo Fundo, são duas equipes realmente que tem muita estrutura mesmo, estrutura física, né, estrutura... Não estou falando aqui que Guaporé não tem, bem pelo contrário, tem pessoas, tem, né, o pessoal que está, né, retornando, né, então Guaporé sim tem, mas eu acredito que essas duas equipes que subiram, se pegar num contexto geral, né, foram duas equipes realmente que investiram em todos os aspectos. Guaporé também investiu. Só que aí entra muitas coisas. Entra gestão, entra várias situações e também situações de jogo, né? A gente sabe que... É lá na quadra que lá resolve na quadra, também, né? exatamente. Essas partes de gestão, essas partes de... Tudo é importante. E dentro da quadra também, né? É um complemento, né? Eu acredito que se fosse a AGE, se fosse o próprio Abel, que, né, de Boa Vista aí, estaria em boas mãos também, né? Porém, fica a pergunta, né? Também deixo no ar. Guaporé, é viável hoje você, por exemplo, está disputando uma Série Ouro esse ano, né, aí você acaba tendo que ir em outra cidade, aí como é que fica a relação com o torcedor? Eu até posso devolver essa pergunta para vocês, né, porque é uma situação, né, que eu como torcedor, como preparador que estava lá, eu queria. E a Zanata eu vejo nós de longe aqui, por situações inúmeras que a gente já viu em outros locais, mas... Daqui a pouco você pode até jogar uma temporada fora de casa, mas aí você vai ter que estar trabalhando para na sequência ter... Para você se manter. É um projeto para uma manutenção, né? Exato. Agora, Para ti montar um ginásio hoje, né, Tibeira? mas eu ia entrar nessa. Fazer um ginásio O Bassano lá do Tiamaco reformulou 2. Daqui a pouco se pensa em disputar algo lá em Nova Bassano, a nível estadual, até porque... Lá hoje também, de certa forma, se tem uma condição. Se melhorou muito a estrutura, melhorou bem. Fizemos uma quadra lá, não sei se tu conhece lá em Bassano. Sim, eu já vi a quadra. Mas assim, uma quadra, até falei no outro programa, assim, na região nossa aí, não sei se tem. É uma quadra flutuante, não é uma quadra, né? Mas assim, Tibira, eu acho que por enquanto ainda Nova Bassano, ainda mais nesse ano, que as empresas estão começando a se recuperar, tomara a Deus né? Tomara a Deus que as empresas de Nova Bassano comecem a mudar e, né, comecem a voltar como era antes, que aí sim, daqui a pouco no ano que vem, no outro ano a gente consiga. Daqui a pouco, né, tem muitos times entrando na Bronze, Biraiaras, tem, né? Cara, eu acho que Nova Bassano estrutura teria, né, cara, para nós pelo menos manter, pegar uma base da casa e trazer, né, complementar com um pessoal, um goleiro, né, um cara mais experiente. Isso, para voltar. E Nova Bassano nunca participou, né, cara, numa bronze. Nós disputava a RBS, né, que era a região de Caxias, mas fora isso a gente nunca participou de um campeonato estadual, né, cara. Então acho que Nova Bassano... E Tiamaco, e também pegando essa tua linha, principalmente em cidades como Nova Prata, Guaporé, Nova Bassano, cidades teoricamente menores, é uma coisa para a família, né? Guaporé vive muito isso, né? Independente de ginásio, o povo acompanha, a família acompanha, não baixa de 300 pessoas para o jogo. E você vai ter a gurizada, você vai estar possibilitando Estimula. fazer uma preliminar, uma própria competição, e a gente vê isso, se paga muito isso, e se perde muito daqui a pouco. E porque tem que ter a referência, né? E a concorrência com o smartphone, né, exatamente. meu querido? Sem dúvida nenhuma, Eduardo, uma das cidades que mais... são apaixonados pelo futsal é Guaporé, cara. Sim, tem muita paixão, Guaporé. Cara, eu ficava admirado, cara. Eu de Nova Bassano ia lá os piá, né, cara, depois do jogo pedindo autógrafo, cara. Pedindo autógrafo. Qual é o jogo que tu mais vem na tua mente aí, falando de um da AGE e um do Galera aí para... Outro dia me cobraram porque eu não te fiz essa pergunta aí, mas já que tem a AGE no pedaço, vou te botar nessa aí para depois a gente poder falar do União, mais aquele que tu para lá, senta, respira, lembra os bons tempos e diz, pá, cara, aquele jogo... O jogo, acho que o jogo da AGE foi a final, né, cara, que nós disputamos com o time de Passo Fundo, a BB, acho que foi, né, que nós ficamos campeão estadual. Foi um jogo que a gente comemorou dentro de casa, em caminhão de bombeiros, e tinham fotos, né, na época do Xuxa, tinha uma galera lá, né,
Tinha o Ali, tinha o Tyrone, tinha toda essa, né? E tinha o pessoal de fora também que complementava o time. Mas esse jogo aí ficou marcado. Fez gol? Fiz gol. Olha ali. Tá aí um do Galera, para nós não ficar aí entre Age e Galera, que é um clássico, né? O Galera eu tenho, assim, um jogo que me marcou, Tibira, não muito feliz, cara, já que já estamos contra o time do Ser César, o Carazinho aqui. Aqui foi para a prorrogação, acho que faltava 20 segundos. 20 segundos e eu fui bater o pênalti, a bola bateu no poste, correu atrás do goleiro, cara. Ginásio lotadíssimo, cara. Nós ia ficar entre acho que era 6 ou 4 do estado. Aquele jogo ficou marcado, né? E de vitórias, então a gente nem se fala. O jogo bom de jogar era lá em Não Me Toque, agora, contra o Russo Preto. Daqui a pouco que você fala que o atleta perdeu ou não, não é nem a questão do perder, mas de como ele interpreta e como ele age em determinadas atitudes. Você vê, ele lembra desse fato como um fato, infelizmente, negativo no momento de uma carreira vitoriosa. Sim. Com certeza, tu vai falar se tu quiser aqui agora, mas com certeza tu deve ter pensado sozinho lá, poderia ter batido diferente, poderia ter feito isso. Duvido se você não fez inúmeras vezes. Pelo quê? Por estar inserido, né? Por querer, e passa um filme e acredito que passou também. Né? Passou muito, né? Bota no chão, né, cara? Fui tirado o goleiro em cima, tirei, bateu no poste e a bola passou por trás dele, Tibiro. Podia ter batido nas costas, batido nele, a bola ter entrado. É acostumado a bater, né? Que eu lembro que você batia, mas na sequência a gente vai estar falando então no grande jogo de segunda-feira entre o Resenha e o Manchester City, do nosso Guardiola Chamaco, mas é papo para sequência, segura, não sai daí. Adilnet Telecom. Soluções em internet. Banda larga de altíssima velocidade, ampla rede de fibra ótica com comunicação 100% digital. Soluções em telefonia fixa. Para sua empresa ou residência, redução de custo e serviços que atendem à necessidade de todos os clientes. Soluções em data center. Segurança e infraestrutura física para hospedagem de sites e equipamentos de TI. Adilnet Telecom. A loja Bedin, localizada no centro de Nova Bassano, possui mais de 32 anos de experiência. Com uma gama enorme de produtos, a loja Bedin é renomada na região pela venda de confecções, calçados e roupas íntimas, adulto e infantil, feminino e masculino, cama, mesa e banho, artigos esportivos, de viagem, perfumaria e muito mais. A loja Bedin conta com um atendimento qualificado, preço justo e um ambiente amplo e agradável, feito especialmente para você. Bedin, desde 1986, a loja para toda a família. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. Zeppelin Rock Bar possui um estilo próprio onde o elemento principal é o rock and roll. O bar oferece bebidas de qualidade, chopp artesanal e drinks especiais, além das deliciosas e tradicionais pizzas do Beppe. Muito mais que um lugar para sentar e beber.
O Zeppelin Rock Bar é um espaço para o seu happy hour com a família e amigos. Todas as sextas com música ao vivo. Zeppelin Rock Bar, Soal em Veranópolis. Estamos de volta aqui da Barberainha, resenha com Resenha FC, agora sim, para entrar no papo do Campeonato de Verão do União e mais uma vez agradecendo a direção do União por possibilitar que a Conecta TV esteja lá para acompanhar e fazer a cobertura já na próxima segunda-feira. Então, segunda-feira, nosso programa será lá com a cobertura dos jogos e um destes jogos é Resenha e Manchester City de Nova Bassano. Teu time acabou em primeiro na geral. Exatamente. O que dá para avaliar uma avaliação dessa primeira fase? O Ulisses está pegando na bola ou não? Eu creio que, bom, esse campeonato de verão aí eu jogo desde 2011, jogava hoje como técnico juntamente, né, com o Pelé, né, aí de Serafina, um cara que eu estou aprendendo muito, diga-se de passagem. Pelezinha Nova Prata. Pelezinha, cara. exatamente. Braço pro Pelezinha aí, a grande figura, né? É a figura. Até em 2011 eu tive a oportunidade de estar com a AGE jogando, né, a gente foi campeão aí em cima do Texugos, se não falhar a memória, né, e depois de lá, Guaporé, né, nunca mais venceu, né, isso vai 8 anos, né, e eu posso estar trazendo, né, um pouco de Guaporé aí, né, para esse ano, né, tentando, né, esse título aí, juntamente com mais uns guris que estão vindo de lá, né, mas logicamente representando aqui a cidade de Nova Prata, né, o Resenha, né, mas sabemos que é um campeonato muito difícil, né, eu coloco ali umas equipes aí também, né, na nossa frente aí que tem muitas equipes qualificadas, né, e como eu falei, a gente está tentando, né, juntamente com as 16 equipes aí que sobraram, né, com muita qualidade, porque o União tem uma característica que ele às vezes pega aquela equipe técnica contra uma equipe não tão técnica e equilibra, porque o ginásio é menor e tudo mais, quadra, né? Dimensões da quadra, então assim, sem dúvida vai ser um grande jogo. Até tivemos a oportunidade de estar jogando na primeira fase, mas agora muda tudo, né? É um mata, né? Então é um mata-mata aí, muda tudo, né? Com total respeito, vamos tentar passar aí para as quartas de finais. Qual é que é a característica desse Manchester aí que pode surpreender? Será que é cavalo paraguaio ou Resenha ou não? Não, Estou apostando minhas fichas. Ali tem um time muito bom, cara. Eu não estava presente no jogo quando estava como guri, fui fazer um procedimento nele, mas as informações são que um time muito bom. Mas gurizada lá, o que? Toda do Bassano? Tem dois piá do Araçá, o Sub mais o Chui, e o restante é do Bassano. Piá que jogava o municipal lá, a gente, né, fez o time e, né, vim com eles aí, vim dar uma força. Mas é um time, cara, local, não tem ninguém de fora, ninguém, né? O time treina, vocês chegavam a se reunir, ou é mais uma gurizada que nem você falou, que joga por determinado time quando é o campeonato municipal, depois joga uma base? Não, eles têm o time deles, eles faz anos que eles estão jogando sempre junto, né? Jogam municipal, eles tinham horário durante a semana para treinar. Só que eu não estava com eles, né? É um grupo de amigos, na verdade, que gosta da prática do futsal. Agora, pro teu lado, já são jogadores que, volto a dizer, amadores, mas jogadores que na verdade, recebem algo, já tem na verdade, o futsal no seu contexto como é um trabalho, né? Sim. Apesar de todo mundo ser amigo aí, já ter jogado junto, né? Os guris de Guaporé, de Nova Prata, tem mais também da região aí, os guris. Na verdade, a nossa equipe ela é formada por jogadores realmente que atuam Série Prata, Série Bronze, né? Mas como eu já falei para eles, né? E falo também, isso não significa nada, né? Lá dentro são 5 contra 5.
Então, a qualidade a gente sabe que o time tem, né? É inegável, não tem como aqui eu falar que quando não. você Mas tem uma qualidade como e um poder de poder investir e juntar todos esses jogadores, o que já é diferente do Tiamaco, que já é um grupo formado, não que não possa, né? Lá é 5 contra 5, mas para você montar, e dentro da característica de cada um, a primeira fase, pode-se dizer, pela qualidade, se tinha a obrigação de ficar entre os primeiros. Ficou em primeiro, ótimo, né? Mas você está conseguindo desenvolver a ideia sua e do próprio Pelé durante a competição, você está percebendo uma evolução principalmente de entendimento, até para quando chegar momentos já como esse, de mata, e daqui a pouco contra equipes até mais difíceis do que a própria equipe do Tiamaco? Não, na verdade, realmente, a gente está durante a competição, até porque a gente não tem como treinar, né? São atletas de 4, 5 cidades da região e fica inviável, até pelo pouco espaço de tempo, né? Mas, sem dúvida, durante a competição, na primeira fase, né, não tem como você testar, porque, na verdade, são jogos, valem 3 pontos, né? E você tem que adaptar. Mas realmente com satisfação, né, que às vezes você olha para o banco aí, você tem que ter muito feeling da coisa para botar as características de cada um. Qual é a característica, eu não vou para individualmente, mas a característica de jogo que você coloca, indiferente da peça que você tiver, você tem uma forma de jogar? Tenho, eu gosto muito, eu tive várias escolas, né, desde criança aí. Passei por vários treinadores, né? Esses últimos anos, para citar, já como eu citei, 2016 trabalhei com o Fernando, né? Ele era o treinador da AGE, uma escola muito boa, intensidade, né? Trabalhei em 2018 com o Flávio, aqui de Veranópolis. Flávio um cara Barcelos, muito, que a gente vai estar trazendo ele também para bater um papo sobre futsal. Muito inteligente, um cara, né? Foi o técnico agora nessa campanha, né? Da AGE. Da AGE, exato, 2018, né? Então, eu creio que tu tem que ter alguns princípios, né? Eu, como treinador aí, juntamente com o Pelé, a gente conversa bastante. Tem que ter alguns princípios, um sistema de jogo, né, para você desenvolver. Geralmente eu delimito até um certo ponto, né, no sistema. Depois do sistema é característica individual, né? A gente, só para dar um feedback aí, por exemplo, eles têm lugares da quadra que eles podem efetuar o drible. Entendeu? Eu sou chato, eu confesso para te dizer assim que eu gosto muito dessa questão ali de dinamismo, né? O futsal hoje ele é dinâmico, tu tem que andar, tu não pode ficar parado. Eu gosto de jogador elétrico, como eu sou elétrico, eu jogava elétrico, então automaticamente você, né, acaba, passa, né? Mas logicamente tem o cara cerebral que tem que estar no time, né, cadenciar o jogo, mas a gente entra num sistema e depois em determinados lugares... Agora, esse sistema ele pode modificar, vocês já atuaram, você daqui a pouco já conhece, lógico que agora é outra história, quem perder fica pelo caminho. Mas vai muito também da própria questão do adversário, porque daqui a pouco, teoricamente, vendo, eu não vi o jogo, mas não precisa ver que você vai ter uma situação do quê? Você vai ter que propor e aqui vai tentar jogar no contra-ataque. Exato, de certa forma. Pode ser como também, pode ser o contrário, né? Mas se a gente analisar, às vezes você não pode ficar preso a só o teu sistema, né? Você tem que ter... Durante né, o jogo muda muito. Você tem que ter sim uma base, mas você pode sim mudar de repente, dependendo como é que está o jogo, a situação. Eu estou ganhando o jogo, eu recuo, não recuo, entende? Então tudo vai depender também, né, da situação do adversário. Eu não costumo, dependente do adversário, trocar todo o sistema, porque aí senão eu creio que daí tu não tem um princípio, né? Mas dependendo das circunstâncias... Eu via concorrente de você aí, que você deve ter assistido ou já foi informado, que eu sei que te conhecendo agora e vendo que você está acompanhando a própria competição agora, e eu acompanhei que a gente fez um programa ao vivo na abertura, a vez que eu tive por lá. Ele troca os quartetos com uma certa frequência. Você também é adepto disso? Sim. Eu gosto disso porque até nesses 2 últimos jogos eu tive essa possibilidade, né, de fazer quarteto, até porque nos 2 primeiros a gente estava ainda conhecendo, né, tinha guris que eu nunca tinha, né, visto jogar, eu tenho que ver as características de cada um. Mas independente se é o resenha, se é
tem nossos times no Citadino lá também, times de amigos. Eu sempre gostei desse sistema quarteto. Por quê? Porque dá dinamismo, dá intensidade. Você faz, o outro time não pode respirar. Agora o Zanata, aí eu vou falar aqui, porque eu tenho intimidade, agora ele deve ter 1 ou 2 habilidosos. E aí você vai trocar 4, vai colocar 4, você tem que ter cara, pelo menos, que saiba passar a bola dentro desse conjunto. Porque daqui a pouco fica difícil de você, daqui a pouco, poder fazer isso. Vai muito também da qualidade e do entendimento do jogador. Para fazer isso, né, Eduardo? Acho que tem que ter 10 ou 12 caras de nível, né, cara? Não que você não use todos, mas não dessa forma. Não dessa forma, né? Porque não tenho como tirar 4 e colocar 4, né, cara? E uma coisa importante também, Tiamaco, eu acredito que às vezes não adianta você ter ali 8, 10 jogadores, digamos, todos de qualidade, mas se ali fora tu não sabe botar as peças no lugar. Isso. E se vê muito um disso, xadrez. Zanata. Pois se vê muito. Tem bastante. Muito. Historicamente, do próprio campeonato, aconteceu circunstâncias de equipes de qualidade favoritas e pararem equipes como a do Tiamaco, organizada, né? mas porque o esquema não funcionou. Daqui a pouco faltou alguém poder observar, mas está te agradando? Como é que está vendo o nível? Você que falou de acompanhar, de ter atuado, mas forma específica para esse campeonato de verão aí do União desse ano? Eu creio que sim, o nível técnico está bem alto, muitas equipes estão investindo aí, né, investindo pesado, né, equipes aí que já vêm de alguns anos aí, né, faturando a taça aí, né, que é o caso aí do Calabria, né, que são os mesmos atletas, né, que ganhavam, acho que é pelo André da Rocha, se não falha a memória, né, mas eu creio que tem um bolo de equipes aí com muita qualidade, né? E eu digo mais, às vezes não é só questão técnica, é questão organizacional, é questão de jogar junto. Às vezes tem uma equipe que joga junto há 10 anos. Pode não ter um nível técnico alto, mas tem conjunto, né? Tem conjunto. E aí tu nivela o campeonato. Tiamaco, e aí? Vai te tirar o sono aí para segunda-feira? Olha que a resenha vai estar lá, hein? O mundo todo. Não, Eduardo, acho que a gente vai fazer o que a gente vem fazendo, né, cara? Vamos fazer, montar da melhor forma possível, né, cara? Pra gente tentar, né, surpreender o resenha, né, cara? É um time bem qualificado, bem melhor que o nosso, cara, sem dúvida nenhuma. Os guris também, né, não vou tirar, né, tem guri que sabe jogar, sem dúvida nenhuma, por isso a gente está aí. Acredito que até motive eles para sabendo que vão jogar contra uma equipe de qualidade. É bem melhor jogar, né? Exato. Jogar com uma equipe que te deixa jogar e, né, que tu tem a oportunidade de jogar, né? Do que jogar com uma equipe que é difícil, né, cara? Os caras não, né, correm para um lado, né, não correm do lado certo. Vocês são o único representante do Bassano que passou para lá. Teve outra equipe que não, disputou? o Cruzeiro caiu. Só vocês caiu agora, que estão entre os 16. Nós com os 16. Agora, a Zanata, voltando, Sim. Isso até para o Tiamaco vai implicar nele também, mas essa questão de você ter um grupo qualificado, um número numeroso, de certa forma, porque você vê o que está acontecendo nesse mês de janeiro. A questão de uma temperatura, de um calor absurdo, e a gente sabe do próprio União, que é bacana ali, torcedor, vai estar lotado com certeza, né? Mas você tem também um aspecto de serem jogadores amadores, um período de férias lá, daqui a pouco você tem quem jogou na AGE, que estava contigo numa preparação, mas férias, né? Então você também, além da questão do entendimento de colocar mecânica de jogo, você também tem que ter essa leitura da questão física, até onde cada um pode dar o seu melhor. Exato, e uma dessas ideias, né, dos quartetos é isso, né? A gente ter a dinâmica, né, e a gente dar essa intensidade, dosando, né, os aspectos aí de cada atleta, né, respeitando os limites físicos. Tiamaco, te agradecer, papo bom quando eu digo, Nata, mas nós vamos estar falando aí com certeza. Aí nessa sequência, e segunda-feira estaremos lá, né? Agradecendo mais uma vez a direção do União, Tiamaco, que nos possibilitou estar lá na segunda-feira, mas prazer mais uma vez, manda aí teu abraço lá para a rapaziada e que a gente tenha um grande jogo na segunda-feira. Eu queria, né, falar com o pessoal do Nova Bassano, particularmente, né, que venha na segunda torcer, fazer com que a nossa equipe do Manchester consiga um bom resultado e consiga passar, né, para a próxima fase, cara. Eu acho que não é impossível, o Salão é uma bola, uma caixa de surpresa, daqui a pouco, né, é difícil, mas não é impossível. Então,
Abraço, Obrigado a todos aí. Zanata, Valeu. prazer e a primeira de muitas aí, porque é sempre interessante estar falando sobre esse esporte do futsal. Com e certeza. Prazer é todos todo os meu aí, benefícios, cara. a própria questão da evolução, aí a gente tem muito a falar e sucesso segunda-feira então, estaremos por lá. Com certeza, o prazer é todo meu, obrigado pelo convite aí, eu acredito que convidar o pessoal aí, né, Guaporé, região, Nova Prata, e para prestigiar o futsal, né, para prestigiar o futsal, e aí esperamos que possamos passar aí com um grande jogo aí. Então tá, esse foi o Resenha FC com o Tiamaco, com o Zanata, e agradecendo a você especial. E mais uma vez agradecer a direção do União Acadêmica por permitir que a gente possa, através da Conecta Mais, estar fazendo a cobertura dos jogos do União, em especial a rodada da segunda-feira. Abraço, ótimo final de semana, segunda é ao vivo lá do União. Adilnet Telecom. Soluções em internet. Banda larga de altíssima velocidade, ampla rede de fibra ótica com comunicação 100% digital. Soluções em telefonia fixa. Para sua empresa ou residência, redução de custo e serviços que atendem à necessidade de todos os clientes. Soluções em data center. Segurança e infraestrutura física para hospedagem de sites e equipamentos de TI. Adilnet Telecom. A loja Bedin, localizada no centro de Nova Bassano, possui mais de 32 anos de experiência. Com uma gama enorme de produtos, a loja Bedin é renomada na região pela venda de confecções, calçados e roupas íntimas, adulto e infantil, feminino e masculino, cama, mesa e banho, artigos esportivos, de viagem, perfumaria e muito mais. A loja Bedin conta com um atendimento qualificado, preço justo e um ambiente amplo e agradável, feito especialmente para você. Bedin, desde 1986, a loja para toda a família. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. Zeppelin Rock Bar possui um estilo próprio onde o elemento principal é o rock and roll. O bar oferece bebidas de qualidade, chopp artesanal e drinks especiais, além das deliciosas e tradicionais pizzas do Beppe. Muito mais que um lugar para sentar e beber. O Zeppelin Rock Bar é um espaço para o seu happy hour com a família e amigos. Todas as sextas com música ao vivo. Zeppelin Rock Bar, Soal, em Veranópolis.